Saudamos a todos os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês que nos acompanham, estão em casa. Mais uma noite de reunião de oração e reflexão da palavra de Deus. Queremos agradecer aos irmãos que têm acompanhado, têm nos ajudado, têm ajudado a manter essa transmissão. São palavras que chegam até aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que conhecem a Deus são edificados por isso. A gente gostaria de agradecer as ofertas, os dízimos, a ajuda para a cesta básica que nós temos entregado mês a mês. Gostaríamos que, se você tem algum alimento na tua casa, ligue aqui para o Vinícius, para a Raquel, ou para mim mesmo, nós iremos buscar na tua casa. Então, faz isso e nós estaremos ajudando aí, dando sequência no trabalho da igreja. Irmãos, para a edificação dessa noite, nós agradecemos desde já ao presbítero João, que vai compartilhar a palavra conosco, que Deus abençoe. Antes, porém, vamos ler Jeremias, capítulo 29, versículos 11, 12, 13 e 14. Jeremias, Antigo Testamento. Assim diz a palavra do Senhor. Jeremias 29, de 11 a 14. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Palavra do Senhor para os nossos corações. Então o Senhor está dizendo aqui para a gente invocar, orar, e Ele vai nos ouvir. Versículo 3 diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Então ele coloca aqui um recado para nós. Se a gente buscar de todo o coração, a gente vai encontrar. Então, que o Senhor nos ajude a buscá-lo nesse momento, nessa reunião de oração e reflexão de todo o nosso coração, e assim nós vamos encontrar uma palavra, vamos encontrar Ele falando conosco, através da sua palavra, dos hinos, das orações que nós faremos aqui neste lugar. Continuando o nosso culto de reunião de oração e reflexão, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, aqui estamos como povo do Senhor, povo que tenta conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nos ajude, que o Senhor se revele a cada um de nós, para que possamos, a Deus, saber da Tua vontade, saber, a Deus, do Teu imenso amor por nós, do Teu imenso cuidado por nós, e assim, Senhor, sentiremos seguros diante de um mundo tão perigoso, diante de um mundo tão duvidoso. Mas a Tua palavra, Senhor, nos diz que se nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós o encontraremos. E quando encontrarmos o Senhor de verdade, nós encontraremos também descanso para a nossa alma. Te louvamos, Pai. Nos ajude a fazer isso, acalme o nosso coração. Esteja, Deus, nos abençoando, nos guardando, dirigindo as nossas vidas. Eu também, neste momento, quero pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, por pensamentos, por palavra, por ação. O Senhor esteja, Pai, nos perdoando os nossos pecados, os pecados de todos aqueles que estão nesse momento orando conosco, porque sabemos, Pai, que quando chegamos até o Teu trono de graça, a pedir ao Senhor pelos nossos pecados arrependidos, o Senhor perdoa e o Senhor não nos lembra mais, Pai. Nós queremos Te agradecer por isso, por ser um Deus tão misericordioso, porque se não fosse a Tua misericórdia, Pai, nós seríamos consumidos. Queremos Te louvar nessa noite, continue a trabalhar no nosso coração, continue, Senhor, a trabalhar em nossas vidas, porque nós somos uma obra ainda não terminada, nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor. E louvamos o Teu nome porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor continua a trabalhar conosco, mesmo ainda a gente sendo um povo rebelde, sendo pessoas difíceis. O Senhor tem nos estendido a mão, mas, ó Deus, muitos não têm enxergado isso e têm andado, ó Deus, pelo caminho errado, pelos caminhos que não são de acordo com a Tua vontade. Venha, Senhor, de encontro com nossas necessidades. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
Vamos, irmãos, para o louvor e glória do nosso Deus, vamos cantar o hino de número 68 do Inário, do Novo Cântico, hino 68, Necessidade. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo, não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo, é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Gostaríamos de agradecer, como já dissemos no começo, o nosso irmão presbítero João, que mais uma vez nessa noite compartilha a palavra conosco e que Deus abençoe o nosso irmão e possa usá-lo grandemente na mensagem. Que Deus abençoe, vamos a mensagem da palavra do Senhor com o presbítero João. Boa noite a todos. Quero saudar aos queridos irmãos da Quinta Igreja Presbiteriana em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e também a todos os que nos assistem através deste canal, com a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero também dizer da minha alegria pelo privilégio de mais uma vez poder compartilhar a palavra de Deus com a igreja. E nesta noite, para nossa meditação, para nossa edificação, eu convido a todos aqueles que puderem, tiverem possibilidade, neste momento, a abrir suas Bíblias na Epístola de Paulo, na Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, onde vamos refletir dos versículos 26 ao 39. Então, Carta de Paulo à Igreja de Roma, capítulo 8, dos versículos 26 ao 39. Nós não vamos ler o texto agora, mas à medida que formos meditando nos versículos, então completaremos a leitura até o final. Muito bem, meus irmãos, nós sabemos que
no mundo, principalmente o mundo corporativo, né, o mundo das empresas, o mundo das instituições, a tônica é o ser humano. E que os bons resultados, as boas performances, o desempenho, ele depende exclusiva e eminentemente do ser humano e de um poder que supostamente ele tem dentro de si. Nós vamos às livrarias e os livros mais procurados são chamados livros de autoajuda. E, via de regra, eles dizem, você é forte, você tem um leão dentro de você. Alguém se lembra daquela imagem, né? De um gatinho se olhando no espelho e lá fica refletida a imagem de um leão, ou seja, você é um gatinho, mas você pode ser um leão, você pode se enxergar como um leão. Você tem poder, basta você instigar esse poder que tem dentro de você, esse leão que tem dentro de você, então você fará todas as coisas para as quais você for desafiado a fazer. Muito bem. Ocorre que, na verdade, nós sabemos que nós somos fracos. O ser humano é frágil. O ser humano tem fraquezas físicas notórias, sobretudo na linha do tempo, né? A degradação do corpo, as rugas, as olheiras, enfim, as dores, as limitações físicas, a performance física que vai se deteriorando ao longo do tempo. Dizem, né, que os cabelos brancos, cada fio de cabelo branco é a morte te desafiando para um duelo. Eu já tenho muitos inimigos aqui, também tem alguns inimigos aqui, e enfim, né? Estão chegando aí os chamados inimigos. Porém, as mulheres têm algumas vantagens, né? Alguns homens também se utilizam desses artifícios, né? Os cosméticos, por exemplo, dizem que cosmético tem a raiz na palavra cosmos, né? Que é a organização, seja alguma coisa organizada. O universo é um cosmos, né? Um conjunto de coisas organizadas. E dizem que quando nós levantamos e nos olhamos no espelho nós vimos o caos, que é o oposto do cosmos. Mas enfim, brincadeiras à parte, nós temos sim limitações, fraquezas físicas. Temos fraquezas emocionais, medos complexos, descontroles, ímpetos que nem mesmo nós conseguimos controlar, né? As fraquezas emocionais. Temos as fraquezas morais, essa latente corruptibilidade que existe, o potencial do ser humano se corromper, também da omissão, né? Uma fraqueza moral, a omissão frente aos desafios sociais que tem por aí, muitas vezes nos omitimos. Isso pode ser considerado também uma fraqueza moral. E as fraquezas espirituais, né? A pecaminosidade que nós temos, a tendência incorrigível a errar o alvo, e essa consequente batalha espiritual, né? Que nós vivemos. Espírito e carne, o Espírito Santo que habita em nós, para aqueles que conhecem as Escrituras, o Espírito Santo que habita em nós, militando cotidianamente contra a chamada carne, que é o nosso eu, o nosso ser individual, que milita contra o Espírito que nos puxa, entre aspas, né, para a vontade de Deus, e a nossa carne que nos empurra a cometer o pecado e errar o alvo. Então são as fraquezas espirituais. O homem é um ser fraco, né? A Bíblia diz que a nossa força está no poder de Deus. Quando somos fracos, aí é que somos fortes, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então a palavra de Deus
ela se contrapõe ao que nós conhecemos no mundo, com ênfase aí ao mundo corporativo, e se sobrepõe com muita verdade, porque nós nos conhecemos e sabemos, sim, das nossas limitações. A carta de Paulo, na qual nós vamos meditar, ela é considerada como um tratado teológico. Nela, o apóstolo Paulo reúne todos os grandes temas da Bíblia: pecado, lei, julgamento, destino humano, fé, obras, graça, justificação, santificação, e ainda dentre muitos outros temas teológicos, também o apóstolo trata do plano de salvação. O plano. Este é o plano, é o título da nossa meditação nesta noite. É comum ouvirmos a expressão Deus tem um plano para a sua vida. O importante é estarmos no centro da vontade de Deus, no destino do seu plano. Isso é o que nós ouvimos. O versículo 26, primeiro versículo aí do nosso tema, do nosso texto, diz assim: o Espírito nos assiste por causa da nossa fraqueza. Diz, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Diz o primeiro versículo aí do nosso texto, versículo 26. O Espírito nos assiste por causa da nossa fraqueza. Nós não sabemos nem pedir, nós não sabemos orar como convém, diz ali. Nós não sabemos elaborar as nossas petições. Nós podemos pedir sempre errado, pedir algo que possa nos destruir. Por isso o Espírito intercede por nós. Nós nos lembramos do exemplo de José do Egito, né, que foi um grande exemplo de vida para todos nós, e também os resultados daquilo que ele conquistou, tendo Deus como o centro da sua vida, né? Sempre. E então José, ele, por injustiça, ele foi levado à prisão. Alguns conhecem a história, que ele foi levado à prisão, estava lá, preso injustamente, e também com ele estava o copeiro do rei. Tinha o copeiro e o padeiro também. O copeiro, aí ele teve um sonho com o copeiro, que o copeiro iria ser solto, ia ser libertado. Então, ele contou isso para o copeiro e, de fato, dali 3 dias, o copeiro foi libertado. Só que ele tinha falado para o copeiro, olha, interceda por mim lá junto ao rei, para que ele também me liberte, né? Eu sou inocente. E o copeiro foi solto, só que se esqueceu dele, não intercedeu por ele junto ao rei, então José continuou na prisão. E certamente que José, né, pedia a Deus pela sua libertação, e Deus, nesse momento, não atendeu, mesmo ele tendo esse sonho, mesmo tendo a questão do copeiro, Deus não atendeu. Se Deus tivesse atendido, ou se o rei, se o copeiro tivesse se lembrado dele, ele poderia sair da prisão naquele dia e se tornado, na melhor das hipóteses, o auxiliar do copeiro, né? Se fosse ao tempo de José, ele poderia ter se transformado no auxiliar do copeiro, e quem sabe futuramente até ser promovido a copeiro. Nós sabemos bem, conhecemos bem a história, que ao tempo de Deus, Deus o libertou, e ele, em breve, foi conduzido ao cargo de governador do Egito e fez um grande trabalho que nós já conhecemos. A vontade de José o levaria a ser auxiliar do copeiro. A vontade de Deus, o propósito de Deus, o levou a ser governador do Egito. Nós sabemos essa história. Então, José também não sabia orar como convinha e como convém. Não sabemos orar como convém. O Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, diz aqui a palavra.
sobremaneira significa de uma forma profunda, de uma forma intensa. É algo parecido com aquele texto de João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. A linguagem original é muito semelhante. O Espírito intercede por nós sobremaneira, de uma forma profunda, de uma forma intensa. Então, ele é persistente também, né, na intercessão. E ele intercede com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, que conhece todos os idiomas, as línguas, os dialetos de todo o mundo, quiçá de todo o universo, e ele não intercede por nós em nenhum idioma, talvez com nenhum idioma inteligível ao ser humano, mas ele intercede com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis. Gemidos são expressões de dor, de sofrimento, de agonia, talvez pela grande dificuldade que nós temos de interceder, tamanha é a distorção que existe entre o nosso pensamento, o nosso interceder e o propósito de Deus e a oração que realmente agrada a Deus. E no final, aqui no versículo 27, também está escrito assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então o Espírito Santo intercede por nós segundo a vontade de Deus. É uma oração eficaz. Muito bem. Então, que plano é esse? Né? O primeiro ponto do plano é que nós temos o Espírito que habita em nós e que nós não sabemos orar como convém e que nós somos fracos e que Ele nos assiste na nossa fraqueza e que Ele intercede por nós de uma forma que seja agradável e conveniente ao Deus Todo-Poderoso. Versículo 28, na sequência, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E aqui nós já vemos um chamado. Podemos ver que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Isso não significa que todas as coisas que nos ocorrem são boas. Claro, o cristão, ele sofre com desemprego, ele sofre com doença, ele sofre com luto, com a perda de entes queridos, ele sofre com dificuldades financeiras, que adversidades em geral também acometem os cristãos. Jesus não nos prometeu que nós não teríamos aflição. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E disse também: eis que estou convosco todos os dias. Então ele prometeu estar conosco todos os dias, mesmo e principalmente nesses períodos de aflição, de adversidade. Também não significa que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas, mas sim daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mais adiante nós vamos também ver alguma coisa a respeito de chamado. Se não entendemos o porquê de muita coisa que acontece conosco, precisamos nos lembrar desse plano, que nós estamos, sim, caminhando dentro de um plano de Deus, que Deus nos ama, que é nosso Pai, que quer o melhor para nós e está executando em nós a obra que Ele certamente irá concluir. Deus vai temperando as nossas vidas com momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de saúde, momentos de enfermidade, momentos de prosperidade, momentos de adversidade, de escassez, momentos de celebração e momentos de luto. Deus está montando um mosaico da nossa vida, ou o mosaico da nossa vida, que ao final vai ser uma obra perfeita. E nós cremos nisso. Deus tem um plano para a nossa vida. É um plano, não é um rascunho, não é um ensaio,
não é tentativa, não é alguma coisa que ele vai corrigir daqui a pouco. Não, seu plano é eterno. É um plano eterno e não pode ser frustrado. Todas as coisas cooperam para o bem, para o nosso bem. E porque Deus está executando esse plano. Mas que bem é esse? Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Mas que bem é esse? Será que é prosperidade financeira? Será que é sermos bem-sucedidos profissionalmente? Termos muitos amigos? Sermos reconhecidos na igreja? Termos saúde inabalável? Será que esse é o bem para o qual todas as coisas cooperam? Não, com certeza não. Não é isso que o apóstolo está escrevendo aqui. Tudo isso é muito bom e pode até vir, sim, a reboque desse plano. Mas o bem a que se refere o apóstolo Paulo está muito claro no versículo 29. Versículo 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus está esculpindo em nós a beleza de Cristo. Está esculpindo, está transformando a nossa imagem de conformidade com a imagem do seu Filho, Jesus. É como se Deus estivesse realmente esculpindo, né, em nós a imagem de Cristo. Se fosse um tronco que tivesse sendo esculpido, certamente que quando o artista bate ali o martelo com o formão, né, tirando pedaços, tirando lascas, o tronco, se ele tivesse sentimento e ele pudesse falar, certamente que ele gritaria, ele reclamaria, ele ia gemer, ele ia chorar, mas tendo sentimento, ao final, ao contemplar a obra pronta, ele iria entender e compreender tudo, todas as adversidades pelas quais ele passou. Assim somos nós. Nós também estamos sendo esculpidos pelas mãos de Deus para sermos conforme a imagem e semelhança de Cristo, que é o primogênito entre muitos irmãos. Sermos conforme a imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e nós então seremos o quê? Se ele é o primogênito, nós seremos os demais irmãos. Ele será o primogênito e nós seremos os demais. Portanto, nós poderemos nos considerar, ou podemos nos considerar também irmãos do Senhor Jesus, o nosso irmão primogênito. Esse plano ele foi concebido na eternidade. É um mistério, porque Deus é eterno. Então, ele concedeu por amor a nós esse plano na eternidade. O profeta Jeremias disse assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Que coisa maravilhosa isso, Deus com amor eterno, desde sempre, porque Deus é eterno. E para nós entendermos um pouquinho melhor essa questão desse amor de Deus, por que o Deus Todo-Poderoso iria amar alguém na eternidade e então tensionar, criar essa pessoa a quem ele amou, antes mesmo da sua concepção. Aí nós vamos traçar um paralelo bem humanista, né? Que seria assim, um casal que planeja ter um filho. Ele ama aquele ser antes mesmo da sua concepção. E também sabendo do potencial que essa criança, esse ser, terá de lhe causar muito sofrimento, muitas adversidades, muitas decepções, claro, muitas alegrias também. Mas ele sabe, né? Um pai sabe que o filho poderá lhe causar. Deus sabe muito mais. Mesmo assim, nos amou. Assim como o casal que decidiu ter o filho
e ama esse filho desde a concepção até o último dia das suas vidas, Deus também é assim conosco. Ele nos amou e resolveu nos criar, então conceber esse plano maravilhoso que nós temos e que nós caminhamos nele. Assim é a nossa vida com Deus. O plano eterno e ainda de nos fazer pessoas semelhantes à imagem do seu Filho primogênito Jesus, que é o varão perfeito, o ser humano perfeito e que é o nosso exemplo e o nosso modelo. E o modelo para Deus também, para que Ele nos faça assim. Seguindo no versículo 30, nós vemos: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aí voltamos àquela questão do chamado. Esse plano ele não pode ser frustrado. Portanto, esse chamado ele é irresistível. Deus nos amou, nos atraiu, disse o profeta Jeremias, nos chamou com um chamado irresistível. Jesus disse que eu sou o bom pastor e quando eu chamo as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. E disse também que ninguém as arrebata da minha mão, ou seja, o plano de Deus não pode ser frustrado, ninguém vai arrebatar nenhuma ovelha da sua mão. Ele vai completar a sua obra. Deus chamou de diversas formas. Nós temos visto, né, muitos chamados, e alguns que não atendem a esse chamado, e muitos que atendem a esse chamado, ou o inverso, né? Muitos não atendem e alguns atendem. Deus chamou, por exemplo, Saulo de Tarso, que é o escritor dessa carta, que é o apóstolo Paulo. Um homem violento, cheio de ódio, que se ocupava de perseguir, de prender e até de matar os cristãos à época. Deus o chamou também com um chamado irresistível. Deus chama pessoas de diversas formas, através das pregações, das missões, dos trabalhos evangelísticos e às vezes das formas mais inusitadas, surpreendentes e até incríveis. Por exemplo, pessoas que atendem ao chamado de Deus ao ler um folheto com uma mensagem bíblica. Nós temos conhecimento de alguém também que atendeu a esse chamado ao ler um fragmento da Bíblia, um fragmento, uma folha rasgada, num local onde a Bíblia era proibida, era queimada, incinerada, e sobrou lá um pedaço no monturo, e a pessoa leu e ali tinha o chamado de Deus, e aquela pessoa, ao ler aquele texto, atendeu a esse chamado. Largou tudo e foi seguir o seu pastor. Isso é o chamado irresistível, que é feito pelo Espírito Santo de Deus. Não são as pessoas, não são os folhetos, não é o papel, não é a escritura, mas o Espírito Santo de Deus que convence a pessoa a atender esse chamado irresistível. Por isso que ele se torna irresistível. Você conhece alguém que largou tudo e atendeu a esse chamado de uma forma impressionante? Você se lembra do dia em que você foi chamado também, que você deixou todas as coisas para seguir a Jesus? Que maravilha! E tem mais ainda, no versículo 30, o versículo 30 diz assim: e aos que chamou, a esses também justificou. E isso é o coração da Bíblia, a essência do Evangelho, justificar. Justificar é mais do que perdoar. Sabemos que não há um justo sequer. Na humanidade não há um justo, nem houve, nem nunca haverá um justo sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou todos pecaram e carecem, são carentes da glória de Deus. Não podem entrar no céu.
é isso. O padrão do céu é a perfeição. Lá não pode haver nenhum pecado. Nenhum pecado. Então, Deus prova o seu amor para conosco ao entregar o seu Filho por sacrifício vivo e lançar sobre ele todas as nossas iniquidades. Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, a igreja de Corinto, lá no capítulo 5, versículo 21, disse assim: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós. O fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justificação. Justificar é mais do que perdoar. E assim, naquela hora que Jesus suportava as dores físicas e também a culpa e o abandono pelo próprio Deus, por ter se personificado com o pecado ali na cruz, naquele momento de sofrimento, ao poucos instantes antes de morrer, ele bradou: está consumado, está pago, está concluído o plano. Então, a nossa dívida ali, naquele momento, ela estava sendo paga. Que a nossa dívida impagável. Para entrarmos no céu, não podemos ter um pecado. Se nós fôssemos somar quantas vezes já pecamos e quantas vezes ainda, infelizmente, poderemos pecar, certamente que a condenação, nós não escaparíamos da condenação, nós não teríamos a menor condição, mas Jesus levou sobre ele na cruz, foi personificado como pecado, foi inclusive abandonado naquele momento por Deus, porque Deus viu ali o pecado personificado, o nosso pecado, o pecado de todo aquele que nele crê. Justificar é mais do que perdoar. Podemos definir perdoar como esquecer uma ofensa específica. Justificar é nos tornar justos e nos tratar como se nós nunca tivéssemos pecado ou como se nós não tivéssemos nenhum pecado. E aí sim, nos habilitando à eternidade, a podermos morar com Deus na eternidade, nesse plano maravilhoso de salvação, juntamente e já de uma forma que nós seremos a imagem de Jesus, justos e sem pecado. A justificação é um ato único. Então, no momento em que você recebe, né, a Jesus, que você abre o seu coração e recebe, naquele momento você é justificado. Então, se houve alguém que atendeu a esse chamado hoje, ele é justificado tanto quanto alguém que recebeu esse chamado há 20, 50, 100, 200 anos. A justificação é um ato único e ela é igual para todos. É quando Deus transfere para nós a justiça de Cristo. E aí sim, somos nosso pecado, todos os nossos pecados são perdoados. Esse é o plano, este é o propósito de Deus para você e para mim. E é com esse objetivo que Deus trabalha nas nossas vidas, com esse objetivo de nos preparar para esse momento em que nós vamos, sim, habitar com Ele. Esse é o plano. Este é o plano. A providência de Deus controla as coisas de tal modo que assegura que tudo quanto acontece conosco está funcionando para o nosso bem final. Então, este é o plano. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não significa que, porque eu bati meu carro, bati o carro. Não, eu bati meu carro porque eu precisava, Deus me parou ali, porque se eu andasse mais, não tivesse batido o carro, eu ia atravessar, ia atropelar e matar 3 pessoas. Por isso que Deus... Não é isso. Não é isso que todas as coisas cooperam para o bem. As coisas acontecem nas nossas vidas com um propósito que funciona para o nosso bem final, que é realmente a transformação das nossas vidas, a imagem
do Senhor Jesus e o plano de salvação eterna. É isso. É por isso. Nós temos que confiar nele que ele está fazendo isso. E concluindo, ao final, o apóstolo escreve ainda: e aos que justificou, a esses também glorificou. Qual é o tempo do verbo glorificar? É passado, não é? Pretérito perfeito, glorificou. Será que Paulo errou o tempo do verbo ou errou teologicamente? Porque nós ainda não fomos glorificados. Nós ainda temos um corpo corruptível, nós ainda pecamos, né? Nós não temos um corpo transcendental. Enfim, não sei como é que vai ser o nosso corpo glorificado, mas o fato é que nós não temos ainda esse corpo incorruptível que a Bíblia nos promete, que Deus nos promete um corpo incorruptível. E o nosso corpo é corruptível, ele se corrói, se corrompe na linha do tempo. Enfim, então, não estamos glorificados. Por que que Paulo diz que a quem ele justificou, esse também glorificou, ele já glorificou? Simples. Pela perspectiva insondável e ilimitada de Deus, ele não está restrito ao tempo e ao espaço. Para Deus converge em passado, presente e futuro. Essa dimensão de tempo, cronos, é nossa. Então, esse mistério, Deus, ele vive todas as coisas ao mesmo tempo. Nós não podemos conceber isso, a nossa mente é muito limitada, mas por isso que Paulo escreveu glorificou no passado. Porque para Deus, nós já estamos glorificados, nós já estamos no céu. Essa é a verdade escrita por Paulo no tempo passado aqui. Nós já fomos glorificados. E estando glorificado, por isso que Paulo escreve algumas perguntas retóricas aqui para encerrar. Ele simplesmente diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas, todas que nós vimos aqui antes? Se Deus é por nós, se Deus está no comando, no controle do plano, quem irá contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse é o plano de Deus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Seguindo. É Deus quem os justifica. Então nós não tem acusador. A Bíblia diz que o diabo é o nosso acusador, né? Temos um exemplo lá no livro de Jó. Esse aí, ele está desse jeito porque o Senhor dá tudo para ele. Isso aí é meio tipo uma acusação. Ó, tira para você ver se ele não vai blasfemar. E essa é uma artimanha do nosso inimigo. Acusar. Então, quem intentará a acusação? Se Deus já nos justificou, ninguém. Quem nos condenará? Nós vamos passar pelo julgamento, mas nós já vamos absolvidos, porque Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, essa que nós vivemos no dia a dia, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós somos mais do que vencedores, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o plano infalível. Quem vai nos separar? É uma pergunta retórica. A resposta é ninguém. Ninguém vai nos separar do amor de Deus. Nenhuma dessas tantas coisas que foram ditas aqui, que muitas vezes refletem o nosso dia a dia, as nossas lutas, as nossas adversidades. Mas nós estamos no plano, porque ninguém vai nos separar do amor eterno de Deus. Se você crê nisso, se você já recebeu essa bênção, glorifique a Deus e agradeça
porque a despeito de todas as dificuldades e desafios que nós atravessamos, isso vai culminar com a cidadania celestial, ao lado do primogênito do Pai, o nosso Salvador. E por que não dizer do nosso irmão amado, Jesus Cristo, porque ele é o primogênito e nós estamos sendo trabalhados à sua imagem. Se você que nos assiste até aqui ainda não crê, abra o seu coração, receba essa bênção, creia nisso, busque a Deus enquanto se pode achar. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Queremos, irmãos, então passar, depois de ouvirmos a palavra de Deus, vamos passar então aos pedidos de oração. Nós queremos primeiro agradecer pelo mensageiro da noite que nos trouxe a palavra de Deus e que essa palavra encontre um lugar no nosso coração e que Deus abençoe o nosso irmão João, a Célia, sua filha, Gil, Liana, seu genro, que Deus abençoe a cada um dessas famílias. Passemos, irmãos, então, aos pedidos de oração. Nós queremos aqui fazer pedidos pelos missionários, né? Aqueles irmãos que a gente sabe que estão indo levar a palavra do Senhor. O Adriano teve aqui esses dias e pediu oração. Oramos também pelo missionário que está em Sidrolândia, nosso irmão Elan. Oramos também pelo missionário que está em São Joaquim de Bicas, que é o reverendo Oséias. Não esqueçamos desses irmãos, representando assim um monte de irmãos missionários que estão elevando a palavra de Deus, aonde quer que forem. Oramos também pelos desempregados, oramos também pela igreja de um modo geral, né? As igrejas hoje que pregam a palavra de Deus verdadeiramente, que pensam exclusivamente no reino. Nós queremos orar por essas igrejas. Queremos também orar pelos membros das igrejas, que eles continuem fiéis, primeiro à palavra, a Deus, e depois também continuem fiéis a Deus, representando aqui o Senhor no mundo como testemunha dele, uma testemunha viva. Nós também oramos pelos idosos, queremos orar também pelos enfermos. Nessa noite, então, vamos estar levando os nossos pensamentos a Deus e, com certeza, irmãos, Deus está ouvindo a nossa oração. Isso nós temos que ter absoluta certeza. É claro que Ele não vai responder, como nós já falamos aqui, de acordo com a nossa vontade, de acordo com a soberana vontade dEle, e nós, então, pedimos a Ele, e Ele vai responder sim, não e espere. Então, creia nisso, o Senhor estará nos respondendo, Ele está nos ouvindo e nos responderá desta forma. Eleva seus pensamentos ao Senhor, aqueles pedidos que nós não lembramos aqui, você faça na tua casa, e assim Deus vai estar olhando para nós. Oremos. Nosso Deus e Pai, Senhor Todo-Poderoso, aquele que nos chamou um dia das trevas para a luz, aquele que nos colocou fé no coração, aquele que nos direcionou e nos direciona ainda até os céus, até a nova terra. Nós queremos, Pai, estar nessa noite, Senhor, entregando os nossos pedidos de oração ao Senhor, para que se cumpra, Senhor, a Tua vontade, porque nós não sabemos muitas das vezes o que é melhor para nós. Nós não sabemos, Senhor, também quais são os seus propósitos com as nossas vidas, mas, ó Deus, confiados no Senhor e sabendo que o Senhor vai nos conceder o melhor, aqui nós estamos, Senhor, para Te pedir pelas vidas, Senhor, que nós entregamos nas Tuas mãos nesse momento, Pai. Primeiro, Senhor, nós queremos orar pelos missionários que estão espalhados, ó Deus, pelo Brasil e pelo mundo. Nesta noite, Senhor, queremos lembrar de 3 missionários aqui e que eles possam representar os demais, Pai. O nosso irmão Elan, que está em Sidrolândia, esteja abençoando, suprindo as necessidades deles também, Pai. Abençoa, Senhor, o Adriano, a sua esposa, lá na Jocum, que eles também, ó Deus, têm firmes propósitos, Senhor, contigo, não só para o Brasil, de ser missionário no Brasil, mas também fora do Brasil. Supra, Senhor, as necessidades, e nós queremos, Pai, também colocar a Deus o nosso irmão, pastor Oséias, Senhor, lá em Minas, São Joaquim de Bicas, o Senhor esteja acompanhando ele na sua
igreja, Senhor, dando, Senhor, condições a eles de estar ministrando, Senhor, levando a Tua palavra àqueles que não Te conhecem, Senhor. Enfim, ó Deus, esteja abençoando a cada missionário, Senhor, que se encontra no Brasil e fora do Brasil. Também, Senhor, lembro daqueles irmãos que estão desempregados, que o Senhor possa estar abrindo as portas, Senhor, do trabalho, e que, Senhor, muito breve, Senhor, possam estar tendo, Senhor, esse sustento para a vida e para a vida, Senhor, dos seus familiares, Deus. Abra as portas, supra as necessidades, Pai, de cada um deles, Deus. Peço também a Deus pelas nossas igrejas, aquelas, Senhor, que pregam a Tua palavra, aquelas que são fiéis ao Senhor. Essa, Senhor, a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e nós cremos nisso, Senhor. Ajude, Senhor, a gente ser uma igreja fiel, uma igreja, Senhor, que ande nos Teus caminhos, uma igreja, Senhor, que tenta cumprir os Teus mandamentos, uma igreja que olhe para os céus, não só para a terra, e olhe, Senhor, também para o Teu reino, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada irmão que congrega nessas diversificadas igrejas, Senhor, no Brasil e no mundo, Senhor. Abençoa o Teu povo, dá fé ao Teu povo, dá esperança, Senhor, ao Teu povo a cada dia mais, Senhor. Quero orar também, ó Deus, por aqueles irmãos que estão enfermos. Oramos, Senhor, pela Bruna, Senhor, que está internada ainda. Oramos, Senhor, pelo meu sogro, Senhor, seu Alcides, que o Senhor possa abrir as portas, estar, ó Deus, ajeitando, Senhor, as coisas para que tudo, Senhor, venha a dar certo na vida dessas pessoas que estão precisando, Senhor, de um médico, de remédios, de cura, de um milagre. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja visitando, Senhor, a cada um deles. Nós sabemos, Pai, que nesse momento tem muitas pessoas internadas com vírus, Senhor, e pedimos, Senhor, a cura dessas pessoas e que, Senhor, chegue a vacina, Deus, logo a cada um nas suas idades próprias, Senhor, aqueles que queiram tomar, que possam tomar, ó Deus, e venha, Senhor, a sentir bem, ó Deus, livra, Senhor, do mal, esteja, Senhor, cuidando de cada um, Senhor, daqueles que se encontram, Senhor, acamados, Senhor, e muitas das vezes desesperançados, mas que o Senhor, eles possam olhar para o Senhor, sendo a esperança, Senhor, para o mundo, para as enfermidades, Senhor, que tem assolado o nosso planeta, Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui orando. Oramos porque confiamos no Senhor. Não confiamos, como já dissemos, que o Senhor vai responder às nossas orações, mas o Senhor responderá de acordo com a Tua santa, absoluta e poderosa, Senhor, vontade. Também, Senhor, quero agradecer a Deus pelos irmãos que são idosos, Senhor, que estão já, Senhor, aposentados, que o Senhor cuide deles, ó Deus, a cada dia também, renovando, revigorando, Senhor, as suas forças, e que eles possam, Senhor, jamais perder a fé, porque até aqui caminharam, Senhor, diante de Ti, e que o Senhor possa sustentá-los a cada dia mais, Pai. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, esteja nos abençoando, esteja dirigindo as nossas vidas. Queremos mais uma vez, ó Deus, pedir perdão pelos nossos pecados e que o Senhor esteja dirigindo, Senhor, a vida de cada irmão, aqueles, ó Deus, que estão aqui no templo, aqueles que estão em casa, que o Senhor possa visitar a cada lar e o Senhor ali, ó Deus, estar falando através da Tua palavra, estar falando, Senhor, através das orações. A Bíblia diz que nós deveremos conversar como irmãos, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Essa tem que ser a linguagem do cristão. Nos ajude a fazer isso, Pai, nos nossos lares. O esposo, a esposa, os filhos. Esteja, Senhor, abençoando essa família que um dia o Senhor resgatou, chamou, e que nós, ó Deus, temos uma igreja no nosso lar. Nos ajude, Senhor, a manter isso, e que o Senhor mesmo nos dê essa força, nos dê coragem, Senhor, para testemunhar o Teu nome aonde estivermos. Abençoa, Senhor, a equipe de transmissão aqui, que estão aqui, Senhor, que tem demonstrado interesse, que tem demonstrado, Senhor, capacidade. Esteja abençoando, Senhor, esses irmãos, dando a cada dia a eles ânimo, dando a cada dia a eles capacidade, ó Deus, de inteligência e entendimento. Obrigado, Deus, por esta noite. Continue a nos abençoar. Cuide de cada um de nós e que nós possamos, ó Deus, não nos perder, mas encontrar o Teu rebanho e estarmos, ó Deus, juntos, fortalecendo, Senhor, até a Tua chegada. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. A todos os irmãos que nos acompanharam até agora, que Deus os abençoe, Deus os guarde e até domingo, querendo assim Deus. Deus abençoe.